Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu mini curso de extensão relacionado aos jogos cooperativos na educação. Bem, pessoal, esse mini curso ele tem uma duração total de 8 horas e hoje nós chegamos ao último vídeo da sériezinha aí, dos vídeos que eu estou postando para vocês, tá? Hoje eu vou falar um pouco sobre a essência, como o jogo é essencial nas nossas vidas. E vou falar um pouco também a respeito da fase do processo de desenvolvimento na adolescência. E vou terminar falando a respeito de algumas modalidades de jogos cooperativos. Meu nome é Luiz Rodrigo, eu sou acadêmico do curso de licenciatura em Educação Física. E esse mini curso que estou ministrando, ele faz parte do meu trabalho de estágio para o ensino médio. Então eu vou iniciar esse vídeo de hoje lendo um trecho aqui que eu extraí do livro Jogos Cooperativos, do Fábio Broto, de 2001. É um trecho anônimo, é uma citação anônima que ela fala o seguinte: Homens, ilhas distantes. Brevemente, além da mutação dos seres pensantes, tocará todo mundo, toda a gente, e não mais haverá ilhas distantes. Os amanhãs germinam na semente e a solidão sem sol do que foi antes não mais existirá no continente coletivo das ilhas mutantes. E agora vou dizer-vos com minha voz, minha carne, meus nervos, valeu a pena viver a vida. Chegou o tempo das manhãs lavadas, os mutantes caminham de mãos dadas e o mundo é uma aldeia reflorida. Bom, então, todo jogo onde cada pequeno passo que nós damos é um passo gigantesco, é compartilhado com todos, né? Convivemos em um modo ou de outro, todos ligados uns aos outros. Os jogos cooperativos, a respeito dos jogos cooperativos, isso não é um novo jogo, nem é exclusivo no nosso ambiente de estudo. Ele é muito antigo e vive no tempo e espaço da nossa memória de interexistência. É como se ele fosse uma pequena semente na nossa consciência, que representa no vasto e contínuo do nosso cotidiano. Então, através do jogo e do esporte, nós podemos ir despertando essa semente, reativando a consciência e da cooperação e entendendo a importância do exercício de convivência para sempre ajudar a solucionar problemas, harmonizar conflitos, superar desafios e realizar objetivos comuns a toda a humanidade. De um modo geral, os jogos cooperativos não são uma novidade, tendência ou uma boa ferramenta, nem tampouco uma alternativa que se apresente milagrosa, que venha para resolver o que não se resolveu até então. Mas é possível dizer que os jogos cooperativos sim é uma possibilidade para todos. Os jogos cooperativos são algo que vem existindo, vem se desenvolvendo criativamente e conscientemente no mundo e de uma maneira muito especial aqui no Brasil. Então não é um novo paradigma ou uma escola de conhecimento. Ele não tem seguidores e nem há alguém para se seguir, né? Ele é apenas um jogo para compartilhar nossas impossibilidades e possibilidades de recriar e viver a vida juntos, né? Os jogos cooperativos, ele não termina, ele sempre continua numa sucessão de inicialização e finalizações, e elas sempre vão circulando entre os passes, arremessos, lançamentos, corridas, saltos, etc. Assim também como em choros, abraçadas, palavras e palavrões, sempre do tamanho dos nossos corações. Desse modo, é bem possível conceber um apito que encerre esse exercício de convivência. Pelo contrário, é possível imaginar essa escrita como sendo
esse trabalho sendo como mais um trampolim que nos ajude a alcançar na direção de tantas jogadas do universo da cooperação e da vida em comunidade. Então, não é possível apontar com precisão, né? Menos ainda indicar com uma certa recomendação. Mas é possível respirar e conspirar e transpirar algumas outras percepções e intuições. A partir de um jogo comum, desdobramentos importantes, né, e inquietantes ainda estão por vir, como, por exemplo, a sistematização de uma pedagogia da cooperação, ou até uma nova formulação de uma teoria sobre a consciência, né, essa consciência da cooperação. Alguma coisa que seja investigado com muito cuidado e convivido, que venha a oferecer boas contribuições para o nosso desenvolvimento humano nesse contexto dos novos tempos e das futuras gerações. Então é preciso sempre uma finalização para esse nosso jogo. Então, quando a Fábio Broto publicou Jogos Cooperativos, se o importante é competir, o fundamental é cooperar, ele contou como os jogos cooperativos passaram a fazer parte da vida dele, né? Então, através de pesquisas que fiz, estudos, e uma grande parte baseada no autor Fábio Broto, foi clara a percepção de que a importância de praticar a cooperação no cotidiano pessoal como um processo permanente de preparação para a nossa vida, enquanto simultaneamente podemos aplicá-lo na escola, no clube, na empresa ou na comunidade. Nós somos muito melhor quando nós compartilhamos a nossa vida com quem a gente ama. Então por isso é muito importante reaprender a amar jogando a cada partida da nossa vida, né? Cada momento da nossa vida, no dia a dia, como se fosse sempre a primeira, a única e a mais essencial de todas. Então nós devemos aprender a viver a nossa vida como se fosse realmente um jogo, né? Dia a dia, passo a passo, mas não um jogo competitivo, e sim um jogo cooperativo, onde nós nos preocupamos com outras pessoas além de nós, principalmente com as pessoas que nós amamos e que nos amam, né? Mas isso também não impede de levar a nossa alegria, a nossa diversão e nosso amor a pessoas que também não conhecemos. Isso é uma coisa que contribui muito para a nossa vida. Nós somos muito melhor compreendidos quando nos permitimos traduzir pela outra parte que somos em cada um e em todos nós. Então, é muito importante que nos jogos de cooperação nós continuarmos confiando na simplicidade do exercício de convivência infinito. E esse meu trabalho ele foi desenvolvido na grande parte dele, não, na verdade, não tem uma idade definida para se praticar jogos cooperativos, né? Mas esse trabalho ele condiz com o meu estágio do ensino médio. Então, é muito importante levar em conta alguns aspectos da adolescência. Então, um aspecto importante também na recreação do adolescente é o seu desejo de participar em movimentos sociais na comunidade. A família, a escola, a paróquia, o centro de recreio, eles devem organizar festas, movimentos periódicos e permanentes de ação social, dando aos adolescentes nas suas horas de folga, a justa alegria de agirem no meio com os elementos úteis, né? Preparar brinquedos, jogos, ou atividades de um grupo de crianças, organizar uma peça e representá-los nos asilos e hospitais, organizar enxovais para recém-nascidos ou crianças das creches do bairro, enfim, toda atividade agradável ligada à solidariedade humana também faz parte dessa atividade de jogos cooperativos. Então, a adolescência ela é uma fase normal no processo do desenvolvimento humano, mas nós devemos estar sempre estar bem conscientes de que as influências ambientais elas podem tanto ajudar como prejudicar na resolução dos conflitos.
considerar tendências de afirmação da personalidade, como falta de educação ou falta de respeito com os mais velhos, pensando em defender o princípio da autoridade, usar a força para fazer com que o adolescente respeite ou obedeça, isso só não poderá retardar a compreensão do verdadeiro princípio da autoridade, como pode criar também juízos errôneos, revoltas e fugas. Então, ridicularizar o jovem que quer se impor e sustentar suas ideias, apresentando argumentos que, à luz da nossa experiência, nós julgamos tolo e infantil, na verdade, cria verdadeiros obstáculos para a justa compreensão dos mais velhos e provoca alguns traumas emocionais que podem abalar esses laços afetivos e sólidos. Então, menosprezar os ideais dos adolescentes, ainda mesmo que nos pareçam absurdo no domínio profissional, amoroso ou no religioso, e apresentar-lhe o caminho verdadeiro a seguir, como que impedindo a eles a trilhar que até então a trilha que até então lhe parecia luminosa, pensando abreviar um longo período de incerteza e erro, e cria sérios embaraços na resolução dos grandes problemas do destino e supraterreno. Então, tentar evitar as grandes desilusões que o adolescente pode vir a ter relacionado da altura em que põe seus ideais, ou evitar do ceticismo e para a revelação brusca das limitações, né, da realidade. Quase sempre expressa e intensifica as desilusões, né, dificultando o verdadeiro equilíbrio de um entusiasmo exagerado que vai sendo clareado pelas próprias contingências da vida. Os pais, os professores e os recreadores, enfim, todos os adultos responsáveis direto do adolescente, ou de grupos, né, de adolescentes, eles têm que fazer uma revisão permanente da maneira pelo qual estão conduzindo, né, conduzindo o grupo ou adolescente, e se esforçar para proporcionar sempre uma atuação positiva, um ambiente favorável e agradável para a progressão, né, para a afirmação da personalidade do jovem, sempre tentando ao máximo evitar um ambiente de conflito, uma conversa de conflito, ou uma conversa mais rígida, mais voltada para a briga do que para a explicação, e uma condução mais pacífica, né, do entendimento e da criação do adolescente. Então, evitar esse ambiente desagradável, ele não só impõe a autoridade, como ao mesmo tempo promove a autonomia tão almejada. Eu me equivoquei aqui no início, então não é então, evitando, né, esses conflitos, ele não só impõe, né, a autoridade, como ao mesmo tempo ela promove autonomia que tão desejada, né, pelos adolescentes nos atos, no comecinho da vida. Então, no campo do recreio, se pode fazer muito utilizando o jogo, né, tendo o jogo como um aliado. Por exemplo, na diretoria de um clube, na comissão que planeja uma excursão, enfim, todas as organizações recreativas, sempre há uma oportunidade para exercer a autoridade, e respeitarem, para eles respeitarem. Então, o recreador, ou o professor, ou os pais, ele nunca deve fechar os ouvidos aos argumentos que apresentam no momento quente das discussões. Pelo contrário, ele é preciso ajudar a raciocinar e auxiliar na busca dos argumentos que convençam, para que neles encontrem confiança e apoio. Então, auxiliar mais com discrição, né? Sempre intervindo somente nas ocasiões oportunas, exercer a autoridade pelo exemplo e pelo respeito às opiniões daqueles que convivem.
Isso importa nele próprio, o recreador, respeitar as autoridades e cumprir fielmente ordens e regulamentos e mostrar pelos seus atos que obediência não inclui sobrevivência ou submissão, né? E também considerações e respeito para todos os subordinados, hierarquicamente, a sua pessoa como os adolescentes, para a reciprocidade ela seja espontânea, né? Não uma coisa obrigatória, não uma coisa mecânica, né? Uma coisa obrigada, e sim que saia espontaneamente da parte dos jovens, né, e adolescentes, para que eles possam firmar um justo valor do princípio da autoridade. Porque a autoridade nem sempre ela precisa ser imposta para ter uma compreensão e um retorno, né? Ela pode ser conversada de uma forma mais agradável e amigável, não através da imposição. A imposição não é digamos assim, a imposição não é uma forma correta de se exigir respeito. Então, tendo em vista que no fim da adolescência os jovens cheguem a um equilíbrio que lhes permite bom emprego das horas de lazer, vale a pena que o adulto pergunte a si mesmo o que faz nas horas livres. Está realmente aproveitando bem e aconselhando um acerto da sua recreação? Ou apenas estão matando o tempo, conseguem matar o tempo? Então, o mau humor em certas horas, quando era mais natural ser paciente, o aborrecimento por espetáculo ou reuniões que parecem monótonas, como escravo, ir onde outros vão e fazer o que os outros fazem para divertir-se, a falta de tempo para realizar coisas que julga úteis e que outros fazem com prazer que significam. Então, é importante pensar bem e verificar que matar o tempo não é recriar-se. O que devemos ensinar ao adolescente é utilizar construtiva e alegremente o seu tempo. Então, todos têm a sua forma de fazer a sua recreação, de se divertir. Então, é muito importante nós, educadores, principalmente na escola, nós darmos essa oportunidade ao jovem de, entre eles mesmos, eles decidirem escolherem o que eles querem. Claro, nós não podemos perder o controle da situação e entregar a situação totalmente, 100% na mão deles também, né? Eles têm que aprender também que existem algumas regras que devem ser seguidas, mas permitir que eles participem ativamente na escolha das atividades, do que fazer para recreação, ou o que fazer, o tipo de jogo que eles gostariam de jogar, e até mesmo que eles estabeleçam as normas e regras, e cabe a nós, coordenadores, estar ali orientando para que eles sigam as regras de um jogo, por exemplo, que eles mesmos criaram, né? Então, ao ensinarmos o adolescente, né, a utilizar de forma construtiva e alegre o seu tempo ocioso, ou o seu tempo de recreação e diversão, nós analisamos as diversas atividades em que eles empenham pela condição própria da natureza humana, pois nenhum dos aspectos ele deve ser esquecido ou deixado de lado, procurando desde cedo o equilíbrio desejável. Então, se ajudarmos os adolescentes a preencher bem seu tempo livre, conseguindo que eles desenvolvam inclinações naturais e sintam crescer sua expressão criadora, nós verificamos que nas horas de estudo ou de trabalho produzem mais e revelam melhor a compreensão de seus deveres. Assim como até mesmo em sala de aula o professor pode aplicar essa forma de interação e de liberdade para que eles criem, né? Para que eles participem, no momento que o jovem cria, ele tem a oportunidade de participar, pelo menos da criação de uma atividade, ele já se demonstra mais interessado, então ele vai estar sempre empolgado em querer participar, né? E deixando de lado o seu tempo ocioso. Quase sempre a indisciplina e brincadeira em aula são fruto da insatisfação de horas livres, insatisfação que decorre da participação de atividades recreativas
que são inadequadas ou de um regime exagerado, assim, muito imposto, muito mecânico e da disciplina rigorosa, que impede deles associarem-se com outros companheiros, com outros colegas e para recriar, né? Então acaba meio que lembrando aquela ideia de competitividade, né? Onde um sai vitorioso e o outro sai derrotado. Então, alunos que não têm tanta habilidade em jogos e nos esportes, por exemplo, eles acabam perdendo interesse de participação da atividade. E quando desenvolvemos uma atividade recreativa, de cooperação, onde todos participem, não é muito difícil que um aluno não tenha o interesse em participar ou que perca o interesse pelas atividades. Então, ao concluir esse debate, é importante fixarmos que a grande importância da orientação de atividades recreativas na hora do lazer dos jovens, né, e adolescentes, pois nesse tempo que ele considera o dono e exatamente quando vai experimentar realizar o que pensa e o que deseja. Então, seus pensamentos e desejos ainda são incertos, apesar da pouca idade, né, até por causa da pouca idade, num choque muitas vezes com suas realidades e necessidades e os padrões de moral sã. Então, eles devem encontrar os meios mais indicados para a expressão, não tomá-los em consideração, permitir que se recreiem com influências do acaso ou atividades naturais, do meio natural, né, que aconteça naturalmente, permitir que eles que tenham atitudes contraindicadas à consciência moral que se está afirmando. Ou melhor, não permitir, né? Então, que eles busquem dentro de si mesmo, de cada um, enxergar o que é moral e o que não é moral, levando em consideração sempre a parte boa, tirando sempre a parte melhor da atividade. E, se bem que a gente pensa, né, sempre buscando uma parte boa, uma parte intuitiva, uma parte divertida para eles, né? Em que eles tirem sempre bom proveito disso. As atividades físicas, os interesses marcadamente intelectuais, exercício de aptidões pessoais, vida associativa em pequenos e grandes grupos e participação da vida da comunidade são algumas das características que devem estar inclusas nas atividades recreativas de cada adolescente. Falando um pouco agora a respeito da natureza e necessidades e algumas fases da adolescência. Fase de preparação, eu vou falar agora a respeito da fase da natureza e necessidades e orientação. Na fase da preparação, o equilíbrio físico é o acúmulo de forças para novas transformações, o cérebro atingiu quase o volume total. Terminou acabou a segunda dentição e a saúde é mais resistente. Mentalmente, ele adquiriu anteriormente os diferentes mecanismos psíquicos e responde adequadamente às solicitações do meio. Socialmente, ele tem um justo equilíbrio entre companheiros e boa relação com os adultos dos grupos familiar e escolar. A questão de orientação é vida ao ar livre, jogos e outras atividades. Técnicas em relação a habilidades que executam, iniciação atlética, natação, jogos introdutores dos esportes de grande divulgação, regras mais difíceis que exigem esforço mental, jogos que apelam especialmente para táticas e raciocínio, grupos agindo em colaboração, passeios, organização de festa, auxílio de comunidade, jogos cooperativos, etc. A fase de conflito, desenvolvimento físico. As transformações físicas inquietantes, grande impulso de crescimento e desenvolvimento que se faz de modo irregular, as glândulas de secreção interna atingindo complementação de seu desenvolvimento, os órgãos sexuais em período de amadurecimento, aparecimento de caracteres sexuais secundários, diferenciação acentuada entre os dois sexos, fácil fadiga e grande plasticidade e estado de inadaptação. Orientação, vida ao ar livre, jogos, excursões e outras atividades, banho de mar, natação, rinques de patinação, atletismo, skate,
bicicleta, iniciação esportiva, atividades para grupos só de meninos e só de meninas. Desenvolvimento mental. A questão na natureza e necessidade preocupação com a personalidade física, acentuado espírito de crítica e autocrítica, ânsia de liberdade intelectual, dúvidas da informação que recebe, indaga e pesquisa, curiosidade a respeito do mundo. Na orientação, jogos que requeram habilidade e táticas de raciocínio, confronto de habilidades com outros colegas, atividades artísticas e levá-los a experimentar várias técnicas, leitura e música. Ainda sobre o desenvolvimento mental, no quesito natureza e necessidades, ele quer encontrar explicação para tudo e toma as decisões dogmáticas. E na parte da orientação ainda podemos incluir cinema e teatro. E o desenvolvimento social, na parte da natureza e da necessidade, nós temos a parte de natureza e necessidade, nós temos a projeção além da família, o antagonismo à autoridade, a ligação a companheiros da mesma idade, necessidade de pertencer a um grupo e espírito de aventura. O sentimento social os leva ao sacrifício do próprio interesse pelo triunfo e causa de seu grupo ou partido. Tem um desejo intenso de moralidade, preocupação intelectual de consegui-la e a prática precária. É o sentimento moral sob forma objetiva de experiência e obrigação recíproca. Na orientação. Então, grupos que se formam por afinidade entre companheiros, cultivar o prazer pelo grupo e auxiliá-los, através dos jogos cooperativos. Excursões, cinema, leitura, jogos de time, torneios, clubes, pequenos serviços de ajuda social, atividade em grupo, atividade de grupos mistos, teatro, música, dança, regional e social, excursões, o recreador como companheiro, dando liberdade de ação e agindo em colaboração. Aí nós estamos vendo de novo a respeito da liberdade, né? De dar a oportunidade deles criarem e demonstrarem o que os desperta mais interesse. E a fase do equilíbrio psicossocial, a questão da natureza e da necessidade dos jovens, ele transpõe a crise progressivamente e afirma um equilíbrio entre tendências individuais e forças sociais. Da exaltação da própria personalidade atinge a possessão de si mesmo. Da intransigência de convicções, ele vai aos poucos adquirindo compreensão das necessidades sociais. Do idealismo cego, atinge a capacidade de aplicação de suas ideias à realidade, e o altruísmo nessa fase os leva à participação ativa do meio social. E a parte da orientação, na fase de equilíbrio psicossocial, nós podemos destacar aqui os desportos, né, campeonatos e torneios para rapazes e moças, outras atividades em grupos exclusivos, jogos e desportos que não exijam time, atividade em grupos mistos, teatro, música, literatura, cinema, dança, excursões, clubes, membro de equipes em ação no meio social. Então, nós vemos aqui as fases e as orientações dedicadas para cada fase, né? As orientações recomendadas para cada fase, para que eles tenham esse acompanhamento nessa fase de desenvolvimento que é crucial para o desenvolvimento na sua fase adulta, né? Que sirva para que eles possam levar para a sua fase adulta. Bem, pessoal, como vimos até aqui, então, os jogos cooperativos eles têm um conceito bem aberto. Eles são adaptáveis com o tempo, com a ocasião, com a idade, com o ambiente físico, com os participantes, com um nível de dificuldade diferente. Então, a gama de opções de jogos cooperativos ela é gigantesca. E ela vem sempre num constante desenvolvimento, onde sempre que você pegar uma obra diferente para ver a respeito de jogos cooperativos, você vai ver uma atividade diferente. Então, os pesquisadores e até mesmo os educadores, eles têm esse poder de poder desenvolver uma atividade que ele acha conveniente com o momento e com o horário.
ou com o ambiente, ou com o momento, ou com os participantes. Então, são jogos totalmente adaptáveis. Então, eu vou deixar para vocês agora que daqui em diante, dessa parte em diante do vídeo, eu vou estar passando algumas atividades de recreativas, de jogos cooperativos, que eu extraí da obra Jogos Cooperativos, o Jogo e o Esporte como um Exercício de Convivência, de Fábio Broto, de 2001. Bom jogo a todos, espero que tenham gostado dos meus vídeos e, botem em prática essas atividades de jogos cooperativos que vocês verão que o retorno é gratificante e muito legal. Eu vou começar falando a respeito do jogo Golfinhos e Sardinhas. Ele é nada mais, ele lembra muito um jogo pega-pega tradicional, exceto com algumas peculiaridades que ele apresenta durante o jogo. Ele é muito parecido com outros também bem conhecidos, como pega-corrente, jogos que envolvem pega-pega, que podem ser até regionais, de repente algumas regiões pode ser que pratiquem esse jogo, só que com um nome diferente. Então, esse jogo ele propõe o exercício ao ar livre e o livre-arbítrio também na tomada de decisão, a iniciativa de correr risco e a aventura de compartilhar a liberdade. O objetivo comum desse jogo ele é pegar e escapar, salvar quem foi pego ou não, e decidir continuar no jogo ou terminar com ele. Ele pode ser a participação, a idade, a partir de 7 anos e pode ser aplicado e participado por um grupo bem grande. Você vai precisar de um espaço amplo que suporte a quantidade de pessoas que irão participar e dividir, por exemplo, esse ambiente como se for uma quadra com uma linha central dividida, né? O material utilizado não tem nessa atividade, né? Não será utilizado nenhum tipo de material. Então, esse jogo ele é baseado, como eu falei anteriormente, no pega-corrente, onde começa com todos os participantes, menos um, né? Todos ficam agrupados numa extremidade dessa área, esses seriam o cardume de sardinha, tá? E um aluno separado, ele será o golfinho, e ficará sobre essa linha central que divide a quadra, demarcada bem no meio, e ele só poderá se movimentar lateralmente, só sobre essa linha, tá? Então, o objetivo da sardinha é cruzar de um lado para esse ambiente, a gente pode denominá-lo de oceano. Então, as sardinhas terão que cruzar de um lado para o outro do oceano, né? Cruzando pela linha central, onde vai estar o golfinho. Mas sem serem pegas pelo golfinho. Então, e ele tem o propósito de pegar o maior número de sardinha, ou seja, como é que ele vai pegar? Tocando. A sardinha cruzou, ele tocou, entra para a corrente, acaba virando um outro golfinho. E assim vai formando uma corrente de golfinhos na linha central, certo? Vão dando as mãos e formando uma corrente. Igual pega a corrente, só que serão os golfinhos que vão formando uma corrente lado a lado da linha. Então, na corrente de golfinho, quando conforme for formando a corrente, só as extremidades, só os golfinhos da ponta poderão pegar novas sardinhas. Tá? Então, o jogo prossegue assim até que o número de golfinhos seja maior que o número da linha central. Aí, quando isso acontecer, a corrente ela pode sair da linha e se deslocar por todo o oceano para capturar novas sardinhas, né? Quando a corrente de golfinho for maior que a quantidade de sardinhas restante, pode-se propor as seguintes ações. As sardinhas, então, elas poderão salvar os golfinhos que desejam ser salvos. De que forma? Basta a sardinha passar por entre as pernas do golfinho. Aí o golfinho solta-se da corrente e vira sardinha novamente. Como forma de recreação, a gente pode formar mais de uma corrente para dinamizar ainda mais essa atividade, né? E outra forma de recreação que pode ser acrescentada é criar, junto com os alunos, outras formas de salvar os golfinhos, tipo tocar na cabeça, dar um abraço, fazer um carinho nas costas e tal, etc. Assim, vai desenvolvendo com a participação dos alunos outras formas de salvar, né, o golfinho.
Alguns toques que devem ser dados à questão dessa atividade é de observar o cuidado com a integridade física de cada aluno, né? Particularmente quando as sardinhas tentam passar pelo meio das pernas da corrente, né, por baixo do golfinho. Então, ajude os participantes a descobrir formas saudáveis para jogar. E outro toque é decidir salvar um golfinho é uma grande aventura de confiança. Então, estimular o exercício da solidariedade, da cumplicidade e altruísmo nos jogos pode ajudar a todos, né, a viver essas e outras competências cooperativas em outros oceanos da vida. O próximo jogo agora, ele é denominado Pessoa para Pessoa, que é um jogo cooperativo sem perdedores. Porque, assim, para cooperar, é preciso que as pessoas se aproximem um dos outros, tá? Então, esse jogo, ele é um jogo que é utilizado para diminuir a distância e desfazer essa barreira de distância de um dos outros, né? Que para tornar as pessoas mais unidas e até aquelas pessoas mais tímidas, né, para que elas aflorem e venham participar de um jogo em comum com todo mundo. Então, o objetivo comum desse jogo ele é despertar atenção e tempo de reação, diminuir a distância entre as pessoas e promover o contato, desfazer os preconceitos e incentivar a criatividade e exercitar a liderança circular. Ele pode ser jogado como um único grupo e uma participação ilimitada, tá? Ele deve ser praticado no espaço coberto ou fechado, aberto ou fechado, e que seja compatível com o número de pessoas que vão participar e não tenha obstáculo. Não será necessário nenhum tipo de material para essa atividade. Então, o desenvolvimento dessa atividade. Então, o jogo ele se inicia com o narrador incentivando as pessoas a caminharem de forma livre e criativa. Por exemplo, você dá a oportunidade para eles dizerem, fulano de tal, diz uma forma que nós vamos andar. Daí um cita lá, caminhando sobre fogo. Aí as pessoas têm que caminhar, todos têm que caminhar como se tivesse o chão pegando fogo. Outro nome, fulano de tal, caminhando em passo de formiguinha. Aí todos caminham em passo de formiguinha. Ou fulano de tal, uma outra forma de caminhar, pulando. Passos largos e assim tipo, sucessivamente, né? Para dar a oportunidade de todos participarem também, além do narrador também dá opções para que todos participem, tá? Então, depois de eles caminharem um certo tempo, o professor, o educador, ele fala duas partes do corpo, por exemplo, cabeça e nariz. Então, ou mão na barriga e mão na cabeça. Então, quando o educador, o professor, o recreador der esse comando, quando disser esse estímulo, todos deverão se formar uma dupla e um tocar no outro com os vocais falados pelo focalizador, o mais rápido possível. Por exemplo, mão na testa, cada pessoa deverá encontrar um par e tocar a mão na testa do outro e vice-versa, tá? Em dupla. Então, quando estiverem duplas e tocando nas partes faladas, reinicia o processo propondo uma caminhada livre e criativa novamente. Então, após duas três combinações de passadas, ele cita de novo outro nome de corpo, e assim sucessivamente, vai indo. Até que um certo momento do jogo, o focalizador ele fala pessoa para pessoa. Então, nesse momento, todos os participantes, inclusive o focalizador, eles devem formar uma dupla e formar uma dupla, todos eles, e abraçar um ao outro, bem agarradinho para garantir o encontro, né? Aí com a entrada do focalizador diretamente no jogo vai ter um desequilíbrio numérico. Alguém vai ficar sem o par. Então, e o que faz com esse que sobra? Então, diferente dos jogos tradicionais, aquele que sobra não será castigado nem punido. Quem sobrou vai se tornar o focalizador do jogo e reinicia o jogo servindo ao grupo ao invés de por ele ser servido, né? Ao invés de ser servido por ele. Como forma de recreação, podemos propor contatos em trios ou em grupos maiores, e essa atitude ela pode tornar o jogo mais desafiante e muito mais divertido.
E um toquezinho que é importante dar é que esse jogo ele trata dois aspectos fundamentais da cooperação, o contato e liderança. Então ele trabalha a questão do poder de um modo lúdico e muito eficaz, que propõe o exercício e a aproximação e a empatia num ritmo agradável e que respeita a integridade pessoal e do grupo. O próximo jogo ele se chama Navegar é Possível e Impossível para Todos. É um jogo cooperativo sem perdedores também. Então, quando vivenciamos o poder de realizar coletivamente, quando saltamos desse paradigma do individualismo para a consciência da cooperação, estimulamos a criatividade, a empatia, o diálogo grupal, o apoio mútuo, a confiança, a organização caótica, a resolução de problemas e a disposição para realizar o possível e impossível. Então, o objetivo comum: navegar do porto seguro para o ponto futuro, todos juntos. Participação. O grupo é organizado em pequenos times, que são barcos, com aproximadamente o mesmo número de participantes, e o ideal seriam 4 times. Cada time é formado por tripulantes, que são as pessoas, né? Sentados cada um numa cadeira, que será parte do barco, lado a lado. Os times formados são posicionados como lados de um grande quadrado, que seria o porto seguro, porém deixando os cantos mais espaçados. Se é um barco, não encosta no outro. Todos os barcos voltados para o centro do quadrado. O espaço é um salão amplo ou ao ar livre, e o suficiente para comportar todo o grupo, né? O material utilizado é uma cadeira sem braço e em boas condições para cada participante e um aparelho de som. Então é importante criar uma atmosfera lúdica desde o início. Para isso pode-se criar um enredo, um cenário adequado ao momento. Por exemplo, imaginando um grupo que estava velejando, sendo desafiado a realizar diferentes manobras para aperfeiçoar sua competência de navegação. Primeiro desafio: cada barco deverá sair do seu porto seguro, que será a posição de partida, e chegar no ponto futuro. Isso é navegar para o outro lado do quadrado, imediatamente à frente de cada respectivo barco. Todos os tripulantes devem chegar levando o próprio barco, as próprias cadeiras, né? Quando todos alcançarem seu ponto futuro, o desafio é vivenciado por todos. Condições de navegação. Imaginando que todo o piso do ambiente corresponde às águas de um oceano muito frio e repleto de tubarões, todos os barcos deverão navegar respeitando 2 condições. Nenhuma parte do corpo pode tocar a água, o chão, incluindo calçados, roupa e qualquer outro tipo de material. Afinal, a água é muito fria e cheia de tubarões. O barco, as cadeiras, não pode ser arrastado. Segundo desafio: depois de todos os barcos terem alcançado o ponto futuro e celebrando essa conquista, desafiamos o grupo como único time a se posicionar em ordem alfabética, respeitando as mesmas condições de navegação. A comemoração. Um aspecto fundamental do jogo cooperativo é a comemoração de cada pequena grande realização do grupo. E ao final do segundo desafio, convidamos todos os tripulantes, que nessa altura provavelmente estarão em pé sobre as cadeiras, a darem as mãos e mergulhar no oceano com as águas aquecidas pelo calor compartilhado durante toda a navegação impossível. A questão da recreação. Então, existem muitas variações para esse jogo para torná-lo mais desafiador e divertido. Então, vão desde a colocação de alguns obstáculos, rodamuinho, pirata, furacão, etc., até a colocação de diferentes características de tripulação: vendar, amordaçar ou amarrar os braços, amarrar braços e pernas. E para facilitar o desafio para grupos mais jovens ou na falta de cadeiras, podem ser substituídas por folhas de jornal abertas e estendidas no chão. Durante o jogo, é muito interessante também utilizar música relacionada ao tema. Exemplo, como uma onda no mar, aquela música do Lulu Santos.
Até porque depois de uma boa navegação cooperativa, provavelmente nada do que foi será do jeito que já foi um dia, né? Como diz na própria música. Alguns toques a respeito do jogo. Então, essa navegação possível e impossível, ela desafia as pessoas a sair do seu porto seguro e partir em direção do ponto futuro. É um jogo cooperativo muito potente, porque estimula a romper a inércia provocada pelo comodismo ou pela resignação. Então, esse é um desafio que pode nos impulsionar na direção de realizar nossas mais essenciais aspirações e alcançar metas aparentemente impossíveis, desde que naveguemos orientados pela bússola da cooperação. O próximo jogo chama Rebatida, é jogo cooperativo sem perdedores também, tá? Então, esse jogo é uma combinação de várias atividades, coelho sai da toca, taco, base 4 e entre outras. Ele é um jogo muito ativo, envolvente e favorece a integração, ajuda mútua, a desinibição, a atenção, agilidade, disposição para a troca de lugar e muita diversão. O objetivo é rebater a bola e ocupar as bases. Pode ser aplicado a partir de 7 anos de idade. Para grupos de 20 a 40 participantes, organizados em duplas ou trios. O espaço utilizado é uma quadra de voleibol ou um espaço equivalente. Então, desenhar as bases, um círculo com 1 metro de diâmetro, mais ou menos, distante um do outro, ao redor da quadra. A quantidade de círculos é igual ao número de duplas ou trios, menos 1. Exemplo, se são 15 duplas, 14 círculos, né? Sempre uma base a menos do número de participantes, de duplas, né? As bases deverão ser numeradas. O material utilizado, então, será um giz, uma bola de plástico média e um bastão. Pode ser um cabo de vassoura. E o desenvolvimento. Então, escolhe-se uma dupla para ser a dupla de rebatedor, o R e o lançador L, com um bastão e bola, respectivamente. Essa dupla ela ficará no centro da quadra, distante um do outro a 4 metros, mais ou menos, de distância. As duplas restantes entram nas bases, verificando o número correspondente à base que entraram. O jogo se inicia com o lançador arremessando a bola para o seu parceiro, o rebatedor. Faça a rebatida. Logo que a rebatida for feita, o rebatedor grita, mas grita mesmo, o número de qualquer uma das bases, por exemplo, base 10. A dupla que estiver ocupando a base número 10, ela deve buscar a bola e depois, com a bola, tentar entrar qualquer base. Enquanto isso, todas as demais duplas deverão trocar de base simultaneamente e aleatoriamente, inclusive a dupla de lançador e rebatedor. E como há uma base a menos que o número de duplas, a dupla que ficar sem base, ela passa a ser o lançador e rebatedor. Todos permanecem com o mesmo parceiro. Aí se reinicia o processo. A questão da recreação. Após a rebatida, trocar de parceiros antes de entrar numa nova Todos base. com exceção da dupla que irá buscar a bola, porque daí essa dupla permanece junto. Correr com mãos dadas, menos a dupla que vai buscar a bola. Substituir a rebatida com o bastão pela realização de fundamentos de determinada modalidade esportiva. O lançador passa a bola com um pé e o rebatedor chuta para o gol ou para um alvo pré-estabelecido. Alguns toques à questão do jogo. Conforme o jogo vai aumentando a sua intensidade, a disposição para encontrar novos parceiros vai crescendo também. Então, os participantes experimentam como é divertida e rica a diversidade quando há abertura para interagir em comunidade. Mais uma atividade é o Vôlei Infinito, que é o jogo cooperativo de resultado coletivo. Então, ele é um jogo de voleibol que promove o respeito e a confiança entre todos, né? A harmonização de ritmos pessoais e a coordenação de esforços para realizar uma meta em comum. O objetivo comum é realizar o maior número de lançamentos consecutivos. A participação são para crianças a partir de 7 anos de idade e para grupos com mais de 20 participantes, com 20 ou mais participantes, organizados em 2 grupos iguais. O espaço é uma quadra de voleibol ou
um ambiente similar com uma rede, né? Ou no pátio com uma corda para delimitar como se fosse a rede, para identificar como se fosse a rede. O material utilizado é 2 bolas de voleibol e uma bola grande, ou uma bola gigante, aquelas grandonas, né? Então, e o desenvolvimento. Então, joga-se como um jogo de voleibol convencional, porém com o objetivo de realizar o maior número de passes possível sobre a rede, dentro de um tempo determinado. A questão da recreação. Dependendo do grupo que está participando, é possível permitir que a bola quique uma vez no chão. E outra opção é para que se mantenha um desafio e estimular interesse em grupos mais experientes, pode ser utilizado mais de uma bola ao mesmo tempo, e também bolas com tamanhos variados. Realizar inversões, como por exemplo aquele que lança a bola para o outro lado da quadra, ele troca de time também. Alguns toques a ser observado é quando, jogando esse voleibol infinito, a gente exercita a liderança grupal e aprende a realizar objetivos comuns com muito mais eficiência, economia e alegria. Um outro exemplo também, uma modalidade de jogo semi-cooperativo e bem divertido é o cabeçobol. A gente fala muitas vezes em jogar com a cabeça, né? Então, que tal fazermos isso literalmente? Então, nesse jogo nós podemos experimentar uma maneira divertida de realizar, conquistar metas e explorar jeitos, formas diferentes de fazer a mesma coisa. Então, o objetivo comum é fazer gols de cabeça. Participação é a partir de 10 anos de idade para grupos com 20 participantes ou mais. O espaço é uma quadra de futsal, de handball, campo de futebol ou um pátio com traves, né, com gols adaptados. E o material é utilizado 2 bolas de voleibol ou similar, até porque para que seja uma bola mais leve, né, para não causar algum dano na cabeça. Tá. Então ele pratica-se baseado no jogo de handebol convencional, porém podendo incluir a participação de 2 equipes com um número mais ampliado de jogadores. A diferença principal é o uso da cabeça para fazer o gol. Só é válido o gol feito de cabeça quando for resultante de um passe. Não, se você pegar a bola, levantar e cabecear para o gol, não vale o gol, tá? Isso não é permitido, não é permitido você lançar a bola e cabecear a bola própria. Você mesmo lançar e cabecear a bola. Então, os jogadores do time que defende, quando dentro da área, eles somente poderão interceptar um passe ou uma cabeceada para o gol sem uso das mãos ou dos braços. A defesa dentro da área depende apenas do uso de outras partes do corpo que não braços e mãos. E nesse jogo não há goleiros. Questão da recreação é usar alguns dos processos de inversão e outros relacionados nos jogos semi-cooperativos. Ele é muito divertido e desafiante colocar mais que uma bola e mais que 2 gols no mesmo jogo. Alguns toques, né? A questão do jogo é muito importante incentivar a construção de algumas regras para o contato físico acontecer de um modo sadio, não tirar a bola da mão do outro, ou seja, somente permitir interceptar passes e não roubar a bola, tá? Você pode só tomar posse da bola quando, por exemplo, for o time contrário, um jogador for passar para o outro, você interceptar no meio do caminho, você não pode ir lá e tirar a bola da mão do seu opositor, né? Do time adversário. Bem, como eu falei no início, a infinidade há uma infinidade de jogos cooperativos, na verdade, né? Eles podem ser criados a todo momento, de qualquer forma, ou adaptados de um jogo, de um esporte, por exemplo, ele ser adaptado para se tornar cooperativo. Então, se eu for ficar passando aqui modalidades de jogos cooperativos, nós teremos muitas e muitas horas de vídeo. Então, vou passar para vocês agora uma última atividade, que inclusive eu aplico bastante na escola em que eu auxilio, nas aulas de educação física, e que é bem aceita pelos alunos, que chama queimada invertida, que é um jogo de transformação. Então, talvez você encontre algumas pessoas, assim como eu vejo na escola, alunos que tinham aversão a jogos de bola, com medo de bola, ou traumas, né,
causados por outros esportes com bola em jogos não cooperativos, onde eles acabam sendo excluídos, deixando de lado por não ter tanta habilidade assim. Então, o que fazer, né? Então, esse jogo é um daqueles jogos que podem ajudar a dissolver essas marcas e a soltar essas travas, né? Do trauma do jogo com bola. Então, a queimada, esse jogo cooperativo é uma queimada renovada, tá? Então, qual é o objetivo comum? Queimar e evitar ser queimado. Participação para 7 anos em diante. Então, inicialmente organizados em 2 grupos grandes. O espaço é uma quadra, um pátio demarcado com uma linha no meio, tá? Uma área retangular, né? Em formato como se fosse uma quadra, mas seja delimitado com uma linha no meio. Então, e uma bola de plástico ou uma bola de meia, para não machucar, tá? Então, o importante é ser com uma bola bem leve, assim, não muito pesada que possa machucar alguém. De plástico ou de borracha. Né? Desenvolvimento. Então, joga-se como uma queimada convencional com uma pequena mudança, mas que pode fazer uma enorme diferença. Quando existir mais que 2 participantes na zona morto, no coveiro, no queimado, etc., dependendo da região, como vocês chamam, a primeira que chegou ali, ela retorna para o campo de jogo trocando de time, ao invés de voltar para o próprio grupo, né? Então é um jogo de inversão nessa parte aqui. Então foram 2 queimados, um dele, o último a chegar, o primeiro a sair, quando chegar o segundo, o primeiro a ser queimado, ele volta para a quadra, porém volta para o outro time e não para o time que ele estava inicialmente. Então, na questão de recriação, pode-se usar alguns processos de jogos semi-cooperativos, tentar a queimada alternando-se homens e mulheres, por exemplo, ou jogar com 2 bolas ao mesmo tempo, que acaba tornando o jogo mais desafiador, né? E mais interessante, assim, os participantes, porque as crianças adoram, os jovens também adoram, né? O desafio. Então, alguns toques. Mesmo sendo um jogo arquitetado na cooperação, ele não garante que todos serão cooperativos, tá? Porém, aliás, o jogo cooperativo não garante cooperação, ele visa ampliar as chances para que a cooperação aconteça. Então, nesse jeito de jogar, é mais provável exercitar o respeito mútuo, a consideração pela integridade do outro e a empatia, uma vez que o jogador do outro time, adversário, mais cedo ou mais tarde, ele será jogador do seu time. Tá? Do seu time, do time solidário. Então, dependendo do grau de habilidade motor e de competência cooperativa, é interessante propor que todos joguem utilizando somente a mão dominante. Destro com a esquerda, com a mão não dominante. O destro joga com a mão esquerda e o canhoto joga com a mão direita, para queimar. Certo, pessoal? Então, eu vou encerrando por aqui esse nosso mini curso de jogos cooperativos. Eu espero que tenha sido de bom proveito para todos. Espero ter ajudado vocês a compreenderem um pouco mais a respeito dos jogos cooperativos. E fica aqui o meu convite para que vocês busquem mais conhecimento, entendam e aperfeiçoem-se na questão dos jogos cooperativos, porque depois de aplicado e você começar a ver o resultado, verá que as suas aulas, por exemplo, de educação física vão se tornar aulas mais agradáveis, porque você não vai ter aquela preocupação em pensar como que eu vou trazer meu aluno para dentro da aula, por que aquele aluno não está participando da aula. É garantido que o aluno vai participar da aula e os resultados serão muito benéficos tanto para você, para a sua aula, para a escola e para o desenvolvimento físico e social dos participantes e dos alunos, no caso, nossos alunos de ensino médio, certo? Muito obrigado a todos que curtiram, comentaram e assistiram a esses vídeos. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.